Olá, Deus te abençoe, bem-vindo aqui ao meu canal. Eu sou o pastor Joaquim de Andrade, diretor do CREA Centro Religioso de Estudos e Informações Apologéticas. Então, o nosso canal é um canal apologético. Se você ainda não está inscrito, por favor, se inscreva agora mesmo, toca no sininho, porque você vai receber todas as novidades que tivermos aqui no canal. Então, vamos falar hoje de um assunto importantíssimo, que é a morte do Papa Francisco. Seria ele o último Papa? Então, sua morte está reacendendo um interesse muito grande na profecia de 900 anos aí. 900 anos foi feita uma profecia do dia do julgamento final. E eu quero que você confira comigo aqui quando isso irá acontecer. Então, existem especulações, nós sabemos muito bem disso, e essas especulações estão aí a mil com a morte do Papa Francisco, ele que tinha 88 anos de idade. Então, uma profecia secular de um bispo irlandês chamado São Malaquias ressurgiu. E essa profecia prevendo, então, o fim da linhagem papal e a chegada também do dia do juízo final em 2027. Olha aí, 2027 é o ano do final do mundo, sabia disso? O Armagedon, tão aguardado pela Testemunha de Jeová, pelos adventistas e outros grupos sectários. Agora temos aí 2027. É interessante porque o Vaticano não tem endossado a profecia aí. E as especulações, elas crescem, né, em meio a essa transição da igreja. E alguns acreditam que esta profecia está prestes a se tornar a realidade. Então, poderíamos realmente estar testemunhando um momento previsto há quase 900 anos? Então, antes de nos empolgarmos aí, por favor, vamos respirar um pouco, tá bom? Respira fundo, fica atento aqui no meu canal. E olha, como crente, nós sabemos que a palavra de Deus é a nossa fonte suprema de verdade. Então, isso não significa que devemos ignorar o mundo ao nosso redor. Então, em vez disso, nós devemos observar, discernir e sempre comparar aquilo que ouvimos com as Escrituras. 1 João capítulo 4, verso 1. Então, vamos analisar isso. Então, não tenha dúvida que a morte aí do Papa Francisco reacendeu, eu diria, nessa segunda-feira, a curiosidade global sobre esta profecia. Então, tem católicos, tem evangélicos, tem adeptos da nova era, tem bruxos, tem místicos, tem um monte de gente falando sobre esta profecia. Então, a profecia que é atribuída aí a São Malaquias, quem foi São Malaquias? Ele foi um arcebispo irlandês do século XII. Então, ele afirmou que o mundo enfrentaria um julgamento divino em 2027, encerrando aí tanto a linhagem papal, quanto, eu diria, o Sacro Império Romano, a Igreja Apostólica Romana. Então, o Papa Francisco, mais conhecido como também Jorge Mário Bergoglio, que nasceu lá em Buenos Aires, na Argentina, após uma complicação aí de pneumonia dupla, infecções respiratórias, ele veio a falecer. Então, segundo o Vaticano, foi eleito ele em março de 2013, tornando-se aí o Papa de número 266 na linhagem papal. E é interessante porque ele foi o primeiro Papa jesuíta, o primeiro Papa da América Latina. E outra coisa interessante, porque o seu pontificado foi caracterizado aí por humildade. Então, ele era um homem muito humilde, não aceitou o anel que todos os papas usam, não aceitou morar onde todos os papas moram, no carro que todos os papas andam, etc. Então, tem muitas coisas envolvendo a vida aí do Papa Francisco, tá? É interessante porque essa característica do Papa Francisco de humildade, transparência, né? Ele trouxe também reformas dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. Na minha concepção, ele era um liberal, né? Bem liberal mesmo, diferentemente de outros papas. Então, a profecia dos papas, que em latim seria Prophetia Sancti Malachiae Arcepiscopi de Summis Pontificibus. Então, foi descoberto em 1590 por Benedito, um monge, né, um monge beneditino chamado Arnold Young, e é mantido aí nos arquivos secretos do Vaticano, tá? Então, esta obra, ela descreve 112 lemas, que são lemas enigmáticos em latim, cada um relacionado aí
a papas sucessores, começando aí com Celestino II. Então, este livro diz que o Papa Francisco seria o último Papa antes de Pedro, o Romano, que vem então para guiar a Igreja através de provações, de tribulações, que antecedem aí a destruição de Roma e também o juízo final. Então, a declaração final da passagem desse livro afirma: na perseguição final, a Santa Igreja Romana reinará. Pedro reinará, o romano, que pastoreará suas ovelhas e será severamente perseguido após que a cidade de 7 colinas será destruída e o terrível juiz julgará o povo. Fim. É interessante porque alguns interpretam esta profecia, e que diz respeito aí à cidade das 7 colinas, como sendo Roma. E vem então uma ascensão de uma figura como Pedro, o romano, após a morte de Francisco, como cumprimento aí de uma profecia. Além disso, existe uma ligação enigmática traçada a partir da passagem, por exemplo, do Papa Sisto V na profecia. Então, sugerindo que 442 anos após o seu reinado, o mundo acabaria, ou seja, precisamente em 2027. E aí a gente tem uma parte final da profecia. Então, embora esse texto moderno tenha despertado aí considerável interesse, a maioria dos estudiosos modernos o descarta como uma falsificação política do século XII, com a intenção de influenciar, inclusive, as eleições papais. Então, os primeiros 74 lemas parecem bastante precisos, enquanto que os lemas restantes se tornam aí, eu diria, mais ambíguos, tornando-os aí suspeitos quanto à sua verdadeira origem. A verdade é que a profecia atraiu atenção indiretamente, aparecendo algumas obras de ficção, incluindo, por exemplo, o livro O Terceiro Segredo, de Steve Barry, e também o livro A Chave do Juízo Final, de James Hardings. Então, além disso, a própria escritura bíblica alerta contra tais previsões. Mateus 24, 36 afirma: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. O próprio Jesus disse: não compete a vós saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas aí a gente tem inúmeros grupos como os Adventistas, as Testemunhas de Jeová e tantos outros que insistem em anunciar o fim do mundo, insistem em anunciar a vinda do Senhor Jesus. Então, embora essa profecia seja, eu diria, intrigante, claro que é intrigante, a profecia ela permanece especulativa. E essa profecia ela não é reconhecida pela Igreja Católica Apostólica Romana. Mas eu diria que, no entanto, a morte do Papa Francisco, aliada a essa linguagem simbólica da profecia, ela reacendeu um fascínio de longa data pelas previsões apocalípticas. Agora, eu diria que com a morte do Papa Francisco, as especulações estão esquentando, meus irmãos. E um dos principais candidatos à sua sucessão é o cardeal Pietro Parolin. Esse Pietro Parolin, inclusive o Papa Francisco, quando ele planejou a sua saída, antes da sua morte, ele já tinha estabelecido, ele já tinha levantado esse Pietro Parolin como sendo o seu sucessor. Então, o Pietro Parolin, ele é o secretário do Estado do Vaticano, seu primeiro nome, Pietro. É uma forma latina de Pedro. Então, ele é da Itália, e isso tem tudo a ver, o que torna quase literalmente, Pedro o Romano. Seria coincidência? Eu diria talvez, Mas é suficiente para deixar algumas pessoas curiosas. Como eu falei aqui, o Papa Francisco já havia planejado a sua saída. Então, com a sua saúde debilitada, ele já tinha planejado isso. Interessante, Porque para aumentar o mistério, o Papa Francisco revelou em 2013 que já havia assinado uma carta de renúncia em caso de graves problemas de saúde. E esta carta foi entregue, então, ao secretário de Estado, o cardeal Tarcísio Bertone, que provavelmente repassou esta carta a ninguém menos do que o cardeal Pietro Parolin. Então, se Francisco renunciasse, como havíamos
sido planejados, todas essas questões. Se ele renunciasse, Parolin poderia assumir o papel de Pedro, o romano. É interessante porque a gente pega agora a profecia versus as escrituras. Então vamos ser claros aqui. A profecia de São Malaquias não é bíblica, não é escritura. Embora alguns argumentem aí que os papas anteriores tenham correspondido assustadoramente a essas descrições proféticas de Malaquias, a Bíblia continua sendo a única fonte totalmente confiável sobre o fim dos tempos. É tão interessante isso porque, além de ser misterioso, né, intrigante pensar nisso, se o próximo Papa for o último Papa, como descreve a profecia do livro, isso significa que o fim dos tempos chegará aí nos próximos 30 anos, ou mais ou menos, não sabemos. Mas vamos voltar ao básico, tá bom? Nós sabemos e cremos que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus. É a Bíblia, a palavra de Deus. Não sabemos isso sobre as profecias aí de Malaquias. E, francamente, as profecias bíblicas sobre o fim dos tempos são mais claras, são menos obscuras do que as profecias desse Papa Malaquias, do que esse Papa Malaquias escreveu. Então, uma profecia fundamental que nós devemos procurar para determinar quando o fim virá é, por exemplo, a do homem do pecado, mencionado pelo apóstolo Paulo lá em 2 Tessalonicenses. Paulo menciona sobre isso. E também não podemos nos esquecer a visão que João registrou lá no Apocalipse. Então, João registrou em Apocalipse capítulo 13, corroborando essa ideia. E Paulo disse o quê? É interessante, vamos voltar aqui, porque Paulo vai dizer também aos irmãos da cidade de Tessalônica, 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, se eu não me engano, verso 3 e 4, Paulo vai dizer, irmãos, não se deixem enganar pelos que eles dizem, porque aquele dia, né, que dia está falando o apóstolo Paulo? O dia do Senhor. Então, aquele dia que culmina com o retorno do Senhor, não chegará sem que haja uma grande rebelião contra Deus e seja revelado o homem da iniquidade, aquele que traz a destruição. Então, este homem, ele se exaltará, interessante, né? Ele vai desafiar todos os deuses existentes, ele destruirá todos os objetos de adoração e objetos de culto. Ele vai se posicionar no templo de Deus, afirmando que ele mesmo é Deus. É só você ler lá, 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, verso 3 e 4. Então, veja aí que o sujeito afirma ser o próprio Deus. Então, antes do retorno de Jesus, antes que Jesus retorne, esse homem precisa entrar em cena. Por isso que eu sou pré-tribulacionista. Por isso que a gente não pode concordar com o amilenismo ou com o pós-milenismo. Contraria essas profecias. Então, João parece ter tido aí uma visão do mesmo homem que ele descreveu como a besta. Está lá no livro de Apocalipse. Olha que João vai dizer, Apocalipse capítulo de número 13, verso 11 a 18. Então, João vai dizer o seguinte, nessa visão que João tem. Então vi outra besta que saía da terra com 2 chifres como cordeiro, mas que falava como dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta, em nome dela, e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. E realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra e ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra da besta que fora ferida pela espada e contudo revivera. Interessante, né? Porque João ainda vai dizer, foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca,
que é o nome da besta ou o número do seu nome. E aí João termina aquela visão dizendo: aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois o número é o número de um homem. Seu número é 666. Apocalipse, capítulo 13, verso 11 a 18. Então, aliás, esse mesmo cara que instituiu a marca da besta, cujo valor é calculado em 666. Então, eu pergunto para você, qual é a conclusão que nós podemos tirar de tudo isso? Bom, a conclusão é simples. Se o próximo Papa for, de fato, o último Papa, ou é coincidência, ou foi realmente uma profecia inspirada. Mas em vez da gente tentar descobrir se alguma profecia enigmática, misteriosa, do século XII é verdadeira, acho que vale mais a pena a gente ler a linguagem simples da Bíblia. E é interessante porque o objetivo da profecia bíblica é nos levar a Deus a sério e a fazer mudanças em nossa vida hoje. Então eu quero dizer para você que está aqui nos assistindo agora, apegue-se aos ensinamentos de Cristo. Seja um bom cristão. Aliás, Paulo diz exatamente isso, logo após escrever sobre o homem do pecado lá em 2 Tessalonicenses 2,15. E é interessante porque, para citar o próprio Jesus, a Bíblia diz que a gente deve viver uma vida que mostre frutos dignos de arrependimento. Mateus capítulo 3, verso 8. Então, a profecia de São Malaquias sobre quantos papas haveria antes do fim dos tempos, provavelmente não é verdadeira. Mas a Bíblia certamente é verdadeira. E diz claramente que um homem do pecado, que afirma ser Deus, que realiza milagres incríveis, chegará ao poder antes do fim dos tempos. O objetivo, então, de toda a profecia é focar hoje em ser um bom cristão. Portanto, eu quero te dizer, meu irmão, meu amigo, viva uma vida digna de arrependimento. O próprio Jesus alertou lá em Mateus 24 que nos últimos dias, esses dias seriam marcados por guerras, fomes, terremotos, enganos, falsos profetas, falsos cristos. Eu te pergunto, isso não te parece familiar? Com toda certeza, é familiar. A gente está vendo aí conflitos globais, estamos vendo aí instabilidade econômica e crescente, estamos vendo aí apelos por uma autoridade global. O próprio Papa Francisco disse, numa certa ocasião, que o mundo precisa de um líder único, de um líder global. Então, estão apelando por uma autoridade global e centralizada. E é fácil entender porque as pessoas estão observando de perto. Então, por que isso é importante? Eu diria que, independente de o próximo Papa se encaixar ou não na visão de São Malaquias, uma transição papal é sempre um evento global. Você liga a televisão aí, toda hora estão falando do Papa. E vão estar reunidos ali líderes do mundo inteiro. É interessante isso, porque a maioria dos católicos, né, a grande maioria, estão aí nessa expectativa de um novo Papa. Então eu diria que o Vaticano exerce uma imensa influência. E um novo Papa poderá alterar aí o equilíbrio do poder de maneiras que se alinhem à profecia bíblica. Então já vemos aí movimento em direção a uma sociedade, por exemplo, sem dinheiro. Você tem aí as criptomoedas, né? Governança internacional e uma religião mundial. O ecumenismo. Estamos vendo aí o ecumenismo. E para mim, a morte do Papa Francisco demonstrou isso de uma forma muito clara. É só você ver os comentários de líderes evangélicos no mundo inteiro, não só no Brasil. Eu estou escandalizado. É interessante porque a visão anterior dos evangélicos relacionados ao Papa é que o Papa era besta. É que o Papa era o anticristo, e aí vai. É interessante isso, mas agora não. Chamam até o Papa de Sua Santidade. Sua Santidade? Um homem como eu e você? Por favor. Então aqui está a questão principal. A nossa esperança não está numa profecia. A nossa esperança não está num novo Papa.
A nossa esperança não está num profeta. A nossa esperança está em Cristo. E a Bíblia nos diz exatamente isso. Como, por exemplo, essa história termina. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 22, versos de número 12, nos lembra o quê? O próprio Deus dizendo: eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo para retribuir a cada um segundo a sua obra. Então Jesus, eu diria, é a nossa certeza em tempos incertos. Quer a profecia de São Malaquias se cumpra ou não, a nossa missão permanece a mesma. Qual é a nossa missão? Permanecermos vigilantes, permanecermos na palavra de Deus, manter os nossos olhos em Jesus, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Meu querido, minha querida, que você reveja este vídeo, analisa tudo isso que eu estou falando aqui, pensa um pouco sobre tudo isso. Em nome de Jesus, propague isso, divulgue esse vídeo com seus familiares católicos, amigos católicos, evangélicos, enfim, porque isso vai trazer esclarecimento. Ninguém vai ficar aí aterrorizado, crendo que agora vai surgir o último Papa. Nós não sabemos, não compete a nós sabermos os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Daquele dia e hora, ninguém sabe. É interessante porque a profetisa da Igreja Adventista diz que Deus revelou a ela o dia e a hora da vinda de Jesus. Quando então perguntaram para ela, depois de grandes decepções que a igreja teve, 1844, 1843, quando saiu então da visão, ela disse: Deus fez eu esquecer o dia e a hora da vinda de Jesus. Acredite se quiser. Muito bem, eu sou o pastor Joaquim de Andrade, você está no meu canal, o canal do CREA, Centro Religioso de Estudos e Informações Apologéticas. Nós precisamos do seu apoio. Quero continuar fazendo muitos vídeos, quero melhorar a qualidade dos meus vídeos. Então eu peço a você que ore pelo nosso trabalho. Tem um QR Code aí. Se Deus tocar no teu coração, ajude o nosso ministério. Nosso ministério é mantido por ofertas voluntárias, por pessoas que entendem a importância do nosso trabalho. E se você quiser, podemos estar indo aí na sua igreja, levar um seminário apologético. Você escolhe o assunto e nós vamos aí dar um treinamento para os membros da sua igreja na defesa da fé cristã. Fiquem na paz, Deus nos abençoe.